Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos no vídeo passado. Nós vimos a história do Truman, né? É um filme, esse texto é um roteiro de filme, né? Onde eu tenho o Truman como personagem principal desse show, né? É um BBB enorme, mas só quem é de verdade ali é o Truman. Todos os outros personagens são atores, né? Que vivem ao redor do Truman. Eu tive a experiência de assistir o filme, né? Quem tiver essa oportunidade, ele está disponível na Netflix. Então, vale a pena, porque a gente consegue entender melhor o trecho desse texto, né? Que fala justamente quando Truman ele começa a desconfiar que a sua vida é tudo muito certinho. Ele fala, peraí, agora vai passar o carro amarelo. Ah, agora vai passar tal pessoa. Agora tal pessoa vai me dar bom dia. De tanta repetição, ele começou a desconfiar, né, e prestar atenção naquilo. Nós vimos também que tinham algumas pessoas que eram contra esse programa, porque o Truman é como se fosse uma cobaia, né? Ele está lá sendo visto pelo mundo inteiro e ele não sabe disso, a vida dele não é de verdade. Então, tem algumas pessoas que entram, né, no decorrer do programa, lembrando que o Truman é filmado, ele é adotado por esse diretor desse programa, que cria esse programa, e até os seus pais eram atores, sua esposa, seu melhor amigo. Então, ele vivia numa redoma, né, onde tudo era mentira, era tudo voltado para ele. Então, justamente nessa cena, ele tenta sair dessa cidade, né? Se Raven. E ele pega um barco e lá no início, para criar um certo medo no Truman, esse diretor, ele fez o pai morrer num acidente de barco. Então, quando ele vê que o Truman vai deixar essa cidade cenográfica, ele tenta criar esse medo, cria uma tempestade enorme. Mas o Truman é valente, vence a tempestade, e é muito interessante assistir essa cena, porque o barco ele chega num momento que é tudo que é cenográfico, mais cenográfico, e o barco acaba esbarrando num papelão, num cenário, né? Aí ele fala, gente, como assim? Que é a representação do céu. Ele acha uma escada e acha uma porta. Aí o criador fala com ele, o Christopher, né? Truman, onde você vai? Aí ele fala, quem é? Quem tá falando? Aí ele fala, né? O seu programa, a sua vida dá esperança e inspiração a milhares de pessoas. Aí o Truman fala, então quem sou eu? Aí o Christopher responde, você é um astro, né? Aí ele fala, nada era real. O Christopher fala para ele, você era real, né? Ele era de verdade. Aí ele lembra que em determinado momento ele se apaixona, perdão, por uma das atrizes, e essa atriz fala para ele, Truman, nada aqui é de verdade, os olhos estão em todas as partes. E ele lembra disso. Ele tira do bolso uma foto dessa atriz, né, da Sylvia. Na verdade, ela era uma ativista que se infiltrou para falar para ele a verdade, tá? Então foi isso basicamente. Nós vimos na interpretação escrita, respondemos algumas questões, né? Por que o Truman permanece em Sirhavan, né? Ele não podia sair de lá porque era uma cidade cenográfica. Então, se ele sai, o show acaba, né? O que o Christopher e a equipe de produção fizeram para deter? Eles criaram uma tempestade falsa. As ações tomadas pela produção foram suficientes? Não, pois o Truman não desistiu. Ao descobrir tudo, Truman concluiu que sua vida não era real. No entanto, por que Christopher afirma que Truman era de fato real?
porque ele era o único verdadeiro, que agia espontaneamente, não era nada combinado. E é muito interessante você ver que ele faz tudo programadinho. Ele começa a fingir, ele finge que vai para um lugar e vai para outro. Ou quando ele entra num prédio que não estava sendo preparado para ele entrar naquele momento, os atores estão lá parados, lixando a unha, o elevador é falso. Enfim, ele começa a perceber isso, tá? Quando o Truman fala para o Christopher, né, que é o diretor que criou isso tudo, você nunca teve uma câmera dentro da minha cabeça, o que, que ele quis dizer com isso? Apesar do Truman ser filmado, ele não sabia, né, esse diretor não tinha como saber o que estava passando na cabeça dele. Ele demora a perceber que o Truman estava apaixonado, né? O que deu força para ele sair, de certa forma, dessa situação. Então, vamos à página 19, né? A gente viu que esse. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação novamente, tá? Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação novamente. Apareceu. Enquanto isso, gente, nós vimos que esse texto é um roteiro de cinema. Então, vai trabalhar com os elementos fundamentais para nortear esse roteiro, para nortear esses atores, como eles devem seguir toda a produção, tá? Então, a gente tem um cabeçalho da cena, que indica o espaço e o tempo que essa cena vai ocorrer, a descrição visual ou ação, né, que indica aquilo que vai ver e que se ouve no momento dessa cena, tá? E a gente tem os diálogos, que são as falas dos personagens. Então, aqui nós temos os exemplos desses diálogos, tá? Do diálogo, da descrição e do cabeçalho. Então, na letra A, nós temos o exemplo de um diálogo. Na letra B, nós temos uma descrição visual da ação. E na letra C, a gente tem o cabeçalho da cena, tá bom? O cabeçalho da cena e a descrição visual são exemplos de rubricas, que podem ter diversas funções em um roteiro. Relacione as rubricas abaixo às suas respectivas funções. Então, eu tenho descrever a cena. Como está acontecendo isso? Uma placa aparentemente oficial sobre a boia indica perigo, não entre na água. Vemos um close, né? Aproxima-se a câmera do rosto, perdão, dessa placa, onde fica uma mini câmera disfarçada, retrata, essa câmera retrata o progresso de Truman, né? Se ele está conseguindo sair daquela situação ou não. A letra B é um exemplo que indica o espaço e o tempo da cena, tá? Essa aqui, ó, 148A, o número da cena. Este significa externa, terminal da balsa, dia 148, tá? E a letra C está indicando as ações desses personagens, como esses personagens devem agir. A gente viu que em determinado momento, o Christopher, que é o diretor, ele tem que falar irritado, ele tem que observar o monitor, ele tem que olhar para o outro personagem. Então, isso vai demonstrar como o ator deve agir naquela cena, tá bom? Qual a importância das rubricas em um roteiro de cinema?
auxiliam e direcionam os profissionais envolvidos na produção de um filme, como os diretores, atores e toda a equipe das filmagens, tá bom? Então, todos eles vão saber como agir. Lá na página 20, eu tenho o número 6. Releio o cabeçalho a seguir. Então, eu tenho interna e externa, barra lavanderia, vitrine, apartamento, noite, 159. Por que o cabeçalho aparece em letras maiúsculas nesse roteiro? O que a gente faz quando quer chamar atenção para o que nós estamos escrevendo? A gente usa letras maiúsculas, tá? Então tem a função de destacar, de chamar a atenção do leitor, né? De quem vai ler esse texto. Qual é a função do número 159 nesse trecho? Indicar qual é a cena apresentada, tá bom? Qual o significado das abreviações, né? Inter e este. O inter significa interna, um local, a cena vai ser gravada num local interno, fechado, e a externa, que é um local fora do estúdio, tá bom? Explique com que função um roteiro de cinema é criado, gente. Nós já vimos, né? O roteiro de cinema tem a função de orientar os profissionais envolvidos na produção de um filme, tá bom? Releia as descrições visuais a seguir. A voz de Christopher ecoa no oceano que agora está calmo. Truman olha para o céu. Identifique o tempo verbal predominante e explique por que isso ocorre. Então vamos lá, eu tenho ecoa e olha, né? São verbos que estão no presente do indicativo, ou seja, esses verbos indicam o momento das ações a serem desenvolvidas por esse personagem, ok? Qual é a importância dos verbos nessas descrições? A gente sabe que o verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então eu tenho esses verbos que indicam ação, ecoar e olhar, e nós temos o verbo de ligação, que é o estar, tá bom? Que indica estado. A voz de Cristo ecoa no oceano, é isso? Isso, que está calmo. Então, o oceano é o sujeito, está é o verbo de ligação, né, que está ligando o oceano ao seu estado calmo. O roteiro de cinema, também conhecido como roteiro de filme, tem como objetivo direcionar as produções de um filme. A organização de um roteiro é delimitada por cenas numeradas ou não, que indicam geralmente se ocorrem em espaços internos ou externos. No que se refere às falas dos personagens, elas são antecedidas pelo nome de cada um deles. Em roteiros de filmes são encontradas rubricas que contextualizam as cenas especificando o lugar onde as ações devem ocorrer, a forma como os personagens devem interpretar suas falas e a movimentação das câmeras, tá? Agora, lá na página 21, nós vamos ampliar a nossa linguagem, tá? Nós vamos trabalhar com as marcas da oralidade. O que isso quer dizer? As marcas do nosso registro oral, da nossa fala, tá? Que muitas vezes a gente acaba passando no momento de escrever, né? Na nossa escrita, o que não é adequado, tá? Então aqui a gente tem o trecho do roteiro do filme Antes que o Mundo Acabe, tá? E trata de um diálogo entre os personagens Lin, de 14 anos, e Lucas, de 15, que estão à beira de um rio. Então, como é um diálogo e esse texto ele vai representar esse diálogo ainda mais entre jovens, então a gente vai ver
que esse diálogo traz, de fato, uma marca dessa oralidade, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 21 e 22, para que a gente corrija na aula que vem, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.